Boa noite, meus amigos. Que alegria mais uma vez nos encontrarmos aqui no programa Eclésia, um programa que a gente fala sobre assuntos relacionados à nossa fé católica. Toda segunda noite a gente está aqui ao vivo pela Rede Século XXI para falar de assuntos da nossa fé, de catequese, história da igreja, comportamento, etc. O nosso querido Padre Guido Montinelli, que é o comentarista oficial aqui do programa Eclésia, hoje ele não está aqui conosco. O Padre Guido está comemorando 50 anos de votos religiosos. Pois é, 50 anos de vida religiosa. É hoje mesmo que ele está comemorando. O Padre Guido trabalha na cidade de Bauru e está, então, nesse momento na cidade de Bauru, comemorando com a sua comunidade e tudo mais. A gente fala desse assunto de vida religiosa, dos 50 anos do Padre Guido de vida religiosa, na semana que vem, né? Já que hoje ele não está aqui, mas a gente mandou um grande abraço para o Padre Guido e deseja muita saúde, que ele continue muitos anos aqui conosco, nos ajudando. E a gente resolveu convidar um outro amigo nosso aqui do programa Eclésia. Certamente você que acompanha a Rede Século XXI conhece o nosso convidado dessa noite, na qual eu vou dar o boa noite e em seguida eu vou dizer qual é o tema que a gente vai trabalhar. Boa noite, Padre Paulo Gonzales. Boa noite, Eric, e boa noite, meus caros irmãos e irmãs. Primeiro, uma alegria de poder estar aqui. Agradeço muito o convite para que juntos possamos pensar na palavra de Deus, que quer ser uma candeia para os nossos passos. Obrigado porque eu posso chegar na sua casa e poder orientar a partir da palavra, sendo um operário na messe, mas podendo iluminar também a sua vida com o tema que a gente vai propor hoje. Padre Paulo já participou em muitos programas Eclésia aqui conosco, tempos atrás, e a gente vai lidar de um assunto que é especialidade. Ele é especialista nesse assunto, já que ele é doutor em Direito Canônico. O Padre Paulo trabalha na Diocese de Sorocaba e vai contar para a gente um pouco do trabalho do dia a dia da vida dele, sobre um aspecto do trabalho da vida dele, que é o Tribunal Eclesiástico, né? E nós vamos falar então sobre a nulidade matrimonial, né, o que envolve essas questões relacionadas quando a igreja vai declarar a nulidade matrimonial, qual que é a diferença entre anular um casamento, proclamar a nulidade, etc. Tudo que diz respeito, então, ao matrimônio e à nulidade matrimonial é o assunto do programa Eclésia dessa noite. Lembrando que você pode participar conosco, você liga para a gente no 19 3871 9620, faça sua pergunta por telefone, nossas atendentes estão lá à sua disposição, ou então mande um e-mail no eclesia@rs21.com.br. Você acompanha os endereços no seu vídeo. E a gente começa essa conversa, então, sobre nulidade matrimonial com o Padre Paulo Gonzales. Padre Paulo, eu acho que a gente pode iniciar a nossa conversa conceituando um pouco mesmo o matrimônio, né? O que é o matrimônio cristão? Para que a gente entender depois como a igreja vai fazer para declarar essa nulidade, vamos entender primeiro o que é o matrimônio. Ok. Vamos pensar a partir da palavra, a partir daquilo que o concílio repensou e a partir que o direito canônico fez uma síntese a partir, lógico, da palavra de Deus revelada, a partir daquilo que o concílio estabeleceu e que o compilou no direito canônico. E hoje nós temos... vamos começar pela palavra, Eric, que vai dizer o seguinte. Vamos pegar capítulo 19 de Mateus, que vai dizer justamente, quando alguém perguntou para... será que alguém pode divorciar da sua esposa por qualquer motivo, mandá-la embora? Aí Jesus vai dizer, no começo o Criador os fez homem e mulher, e dizendo isso para os fariseus, né? Fazendo uma pergunta, vocês leram isso, e entendem isso, e falam sobre isso, e devem educar sobre isso, né? Então a pergunta é de Jesus, no começo o Criador os fez homem e mulher, lógico, e Deus disse, por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, o que Deus uniu, o homem nunca separa. Então, essa é o que a Bíblia Sagrada nos diz. Aí, compilou no direito canônico aquilo que diz assim, olha, o pacto matrimonial pelo qual homem e mulher constituem entre si o consórcio de toda a vida, por sua índole natural pela vontade de Deus, ordenado ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, entre batizados foi por Cristo Senhor, elevado à dignidade de sacramento. Então, Jesus instituiu esse sinal. Duas pessoas se unem, vivem a dimensão do amor para viver o valor unitivo e o valor procriativo, fundamentalmente. Então, é isso que é o conceito do matrimônio. Tem prazo de validade esse matrimônio? Nunca, né? Por isso que o próprio direito canônico vai nos dizer, constitui entre si o consórcio de toda a vida. O que significa o consórcio de toda a vida?
correr juntos. Os juntos caminhando, correndo para chegar ao certame que é proposto. Por sua índole natural ordenada ao bem dos cônjuges e à geração da prole, ele é eterno, ele é indissolúvel. Então, por isso que vai falar quais são as propriedades do matrimônio, a unidade e a indissolubilidade. Mas, lógico que só o momento da morte é que separa, né? Mas enquanto estão juntos, enquanto não se prova o contrário, esse casamento é válido. Engraçado o senhor falar dos dois aspectos do matrimônio cristão, né? Da vida unitiva e procriativa. Isso também é uma coisa que a igreja, às vezes as pessoas distorcem um pouco, né? Dá essa impressão que a vida íntima do casal no matrimônio é apenas para a procriação, que não é verdade, é para a união também, e essa união passa pela vida sexual, prazerosa, etc., dúvida, abençoada por Deus dentro do matrimônio, né? É correto a gente pensar assim. Né? Correto pensar, tanto que o Cano 1056 vai dizer isso. As propriedades essenciais do matrimônio são a unidade e a indissolubilidade, que no matrimônio cristão recebem firmeza especial em virtude do sacramento. Então, a união sexual não está só marcada para a procriação, acho que é bem mencionado isso, mas pelo valor unitivo. O casal se une e, quando há amor, a permissão do ato sexual é abençoadíssimo por Deus. Né? É verdade. Sem dúvida. Bom, daqui a pouco então a gente vai falar sobre, propriamente dito, as questões relacionadas à nulidade matrimonial. Mas existem algumas condições, Padre Paulo, na qual um matrimônio algumas condições que precisa atender para que esse matrimônio seja válido? Sim. Nós diríamos que 3 pontos identificam esse matrimônio válido. Que ele não tem impedimentos dirimentes, já explico o que é. Então, portanto, não tem impedimentos que podem dirimir o matrimônio, isto é, tornar nulo o matrimônio. Então, os impedimentos dirimentes, não pode haver vício no consentimento. Por que vício do consentimento? Porque o que faz o matrimônio acontecer é o consentimento de 2 pessoas juridicamente hábeis para consentir. Então, não pode haver nenhum vício do consentimento e não pode deixar de existir, melhor dizendo, a forma canônica do matrimônio. Então, vamos explicando, você vai perguntando, aí eu vou deixando mais claro. São 3 tópicos, assim, que o senhor rapidamente 3 grandes tópicos. Tá. Vamos começar pelo último, a forma canônica. O que significa essa forma canônica, na qual, se não atender os critérios, pode não ser válido esse matrimônio? Veja bem, a forma canônica é a presença da testemunha qualificada pela igreja, que é o sacerdote, e quando a gente se fala de sacerdote, se fala do bispo e do presbítero. Quem é o sacerdote? Aquele que for ordenado no 2º grau da ordem, do sacramento da ordem. Certo. Então, tanto o padre quanto o bispo são sacerdotes. E também o diácono, no caso. Desculpa te interromper, mas só para a gente entender. Isso diz respeito àquilo que popularmente a gente acaba ouvindo. Olha, o padre tal celebrou o meu casamento. É isso? Não é correto dizer assim, porque esse padre tal é uma testemunha qualificada? Testemunha qualificada. Não necessariamente, então dá para dizer que o padre que celebrou o casamento de alguém é isso? Não, ele não celebrou. O que ele fez? Ele fora uma testemunha hábil para colher o consentimento. Como nós falávamos, o que faz acontecer o matrimônio? É o consentimento, que é um ato interno da vontade, manifestado através da fala, que é um sinal. Né? A fala é um sinal, é um signo que a gente manifesta para dizer, sim, eu quero consentir, eu quero me casar, eu quero ser fiel, eu quero amar na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, enfim, está nascendo um contrato bilateral. Então, quem é a testemunha qualificada? O sacerdote e também quem recebeu no 1º grau, o sacramento da ordem, que seriam os diáconos casados. Certo. E também hoje, pela escassez de sacerdotes, até de diácono, a Santa Sé libera casais, ou uma pessoa para colher esse consentimento. Existem, no nosso Brasil afora, pela escassez de padre, pessoas que foram autorizadas pela Santa Sé para colherem o consentimento no matrimônio. São testemunhas, juntamente com as outras testemunhas. Então, a forma canônica é a testemunha qualificada para colher o consentimento com a presença de 2 testemunhas de cada lado desse casal. Geralmente são os padrinhos, né? Essas outras testemunhas, geralmente. Então, é interessante você falar, porque nós chamamos de padrinho, mas o certo é testemunha, eles são testemunhas, eles não são padrinhos. Certo. Você está apadrinhando um batismo ou o sacramento da crisma, mas o matrimônio são testemunhas. Que popularmente ficou conhecido como padrinho mesmo. Ficou mas o padrinho, mas o certo é testemunha. Eles estão testemunhando que num certo local, numa certa igreja, num certo horário, compareceram os nubentes e eles ali consentiram.
né? Então, nasceu um contrato bilateral e as testemunhas estão ali para poder provar que aconteceu esse fato, esse ato. Nesse primeiro bloco, o senhor já falou várias vezes a palavra consentimento, mas um dos tripés justamente é o problema do vício do consentimento. O que isso significa exatamente? O consentimento, como nós falávamos, é ele que faz o matrimônio, e esse consentimento não pode estar viciado, quer dizer, não pode ter um vício. Que vício é esse? Eu posso falar sim, mas internamente eu estou dizendo não. Então, quais são os impedimentos que tornam viciados o matrimônio, eu poderia dizer assim, né? Certo. O que vicia o matrimônio? Então, seria uma inteligência, por exemplo, aqui, vamos só para a gente ser mais didático, falta de capacidade para consentir. Quem? Falta de inteligência teórica, falta de inteligência prática, falta de domínio de si no campo matrimonial. Então, o Cano 1095.2 vai falar isso. Tem pessoas que elas não conseguem assumir o ônus do matrimônio. Outras pessoas, o Cano 1095.1, são pessoas incapazes de consentir. E o 1095.3 vai falar das pessoas por ordem psíquica, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um surto esquizofrênico, ela não consegue consentir. Vai perturbar demais o consórcio da vida toda. Um problema de saúde mental, por exemplo, claro, ela não tem condições de assumir aquele compromisso. Não tem como. E aí as pessoas ficam se debatendo um pouquinho sobre isso, né? Eu diria, uma pessoa que seja, por exemplo, esquizofrênica e se não está no processo de tratamento e tudo mais, é muito complicado. Hoje, lógico que a gente tem um avanço imenso na área da psicofarmacologia, né? Na farmacologia em si. Eu falo psíquico também porque existe toda essa situação. Então, ajuda a pessoa a se estabelecer, mas quando ela está no surto, é insuportável um convívio, né? Então, acho que ninguém merece sofrer consequências impensáveis diante de uma realidade na qual você não dá conta, né? Certo. Acho que matrimônio não é um patíbulo. Matrimônio é cumplicidade, é amor, é partilha, é conviver juntos, né? Fazer uma realização, como a própria palavra diz, um casamento, uma casa em comum, onde se moram duas pessoas que estão se amando. E o primeiro desse tripé na qual o senhor iniciou a explicação, que são os impedimentos dirimentes. Explica um pouco melhor para a gente. Os impedimentos dirimentes são aqueles que tornariam nulo o matrimônio se eles não forem observados. Existem alguns impedimentos que você pede dispensa e tem os impedimentos que você pede licença. Então, vamos dizer, vamos trocar ideia já um pouquinho sobre os impedimentos ou não? A gente está terminando o primeiro bloco. Então depois voltamos. A gente entra na prática no segundo bloco, exatamente, das questões práticas de como a gente vai dizer. Vamos dizer uma hipótese, né? Tá. Um impedimento de consanguinidade. Certo. Né? Existe um impedimento de consanguinidade todos os ascendentes e descendentes. Eu não posso casar com os meus ascendentes e nem com os meus descendentes. Eu não posso casar com a minha mãe, não posso casar com meu pai, com meu avô, com a minha avó, há um impedimento. E não posso casar com os meus descendentes, com a minha filha, com a minha prima. Mas aí a prima já é outra questão. Certo. Mas nós vamos conversando. Então, se eu entendi bem, então, acho que em alguns casos a gente pode pedir dispensa desses impedimentos, é isso que a gente vai falar no próximo bloco? Então, vamos fazer o seguinte, padre, a gente vai para o intervalo e a gente volta conversando, então, sobre, logo de cara, sobre casais que não são da mesma religião. Como é que funciona? Né? Por exemplo, um católico se apaixonou por alguém de outra religião, um judeu, um budista, etc. Como é que ele faz? Ele pode se casar? Como é que funciona? O padre vai começar explicando para a gente sobre essas e outras questões no próximo bloco. Lembrando, se você quiser aproveitar o intervalo, ligar para a gente ou mandar um e-mail, depois eu seleciono aqui algumas perguntas, algumas participações e tenta botar aqui na nossa conversa, tá certo? Então a gente vai para o primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Até já.